E aí, pessoal, beleza com vocês? Tá tudo de boa? É, eu queria hoje aqui estar falando com vocês, né, que a gente finalmente chegou na nossa última semana de aula. Agradecer a todos que chegaram, não desistiram, né, chegaram até aqui nessa última semana. E assim, o conteúdo agora ele fica mais leve, tá? Já vou dar essa boa notícia pra vocês hoje aqui antes da gente até começar a aula, pra já dar um ânimo assim pra vocês virem até o final do vídeo hoje. Eu sei que o da semana passada, né? Retrasado, na verdade, né? Foi bem difícil, bem trabalhoso, né? É aquela parte principal de estar montando as coisas no AutoCAD e tudo. Aí ele é meio complicado mesmo, galera. Mas, assim, vocês viram que cada aula a gente vai construindo, né? Alguma coisinha e tal. E hoje a gente vai estar, assim, não construindo alguma coisa diretamente dentro do nosso projeto, né? Mas a gente vai estar falando de uma coisa tão importante quanto que é a nossa lista de materiais. Basicamente, pessoal, vocês viram, né, até agora quantas tomadas tem na casa. Tudo bem que vocês não vou ter que fazer uma contagem, né? Mas vocês viram, vocês já dimensionaram, né, e alocaram os pontos de tomada, né? Então as tomadas já estão alocadas no projeto. Pontos de iluminação, interruptores, os disjuntores, quais disjuntores vai ter, os condutores, né, os nossos cabos, já sabem quantos cabos vai ter, né? Vai ter fio fase passando por tal trecho de eletroduto, fio neutro passando, e o fio também foi calculado qual que é o tamanho do fio e tal. Mas beleza. Vocês têm tudo isso de informação, pessoal, mas e aí? Se eu pedir para vocês agora que vocês têm tudo isso de informação, se organizarem e irem comprar esses materiais, porque quem compra esses materiais, pessoal, é vocês, tá? Assim, ou eletricista, tá? Ou é vocês que fizeram o projeto, ou o eletricista vão estar lá comprando. Alguns é mais o eletricista, né? Algumas coisas é muito mais básico o eletricista. Outra coisa é vocês, né? Que vão ter que estar lá comprando na elétrica mesmo. Ou loja de materiais de construção em geral, né? E aí? Então, assim, a gente começa falando de tomada, que foi a primeira coisa que a gente colocou no projeto de fato, foi começar a colocar as tomadas, né? Então a gente começa falando de tomada. Então assim, pessoal, tomada, o negócio da tomada é o seguinte, antigamente, inclusive se vocês têm casa antiga e tudo, que é a casa da maioria das pessoas, né? Vocês vão perceber que talvez o pino da tomada de vocês seja um desses que está aqui, ou até mais. Porque antes de 2011, a gente costumava ter, acho que mais de 20 tipos diferentes de buraquinho na tomada, né? Isso aqui é só alguns exemplos, tá? Pra vocês saberem que tem muito mais, né? Tinha muito mais. E assim, como vocês já sabem, em 2011 é, teve um consenso e tal, onde eles decidiram padronizar um estilo de tomada, que é a famosa tomada, a famosa e controversa tomada de 3 pinos, que é essa daqui, que tá na imagem para vocês. E assim, por que fizeram isso, né? Por que fizeram a tomada de 3 pinos? Bom, primeiro teve um motivo de segurança, né? Mas, que nem fala aqui, né? Além de padronizar os requisitos de segurança, as pessoas que manuseavam essa nova tomada têm, segundo os especialistas, menos chances de sofrer acidente. Eu vou explicar por que disso, mas teve tanto um quesito de segurança quanto um quesito de padronizar mesmo para facilitar tanto para o pessoal que compra materiais quanto para o pessoal que está fazendo projeto e tal, né? Mas além disso tem o lado de segurança. Tudo bem. O lado de segurança é que nem vocês vão estar lendo aqui no textinho, mas eu vou explicar com as minhas palavras que eu prefiro, né? Assim, pessoal, imagina que dentro da sua tomada, né, dentro dessa tomada aqui de 3 pinos, a nova, seja assim, dentro dela, né? Isso aqui é um raio-x assim dela. Então assim, pessoal, vocês lembram que eu falei pra vocês que a parte do pino terra, né, que é onde está o condutor de terra, quando você toma um choque assim, né, onde a corrente escoa para te proteger é pelo terra. Então, pessoal, lembrando dessa parte de choque elétrico, o que acontece? O que acontecia que muita gente tomava choque com os padrões antigos? Porque quando você estava colocando o plug, às vezes estava mal isolado, né?
essa capinha aqui estava mal isolada, comida, que o cachorro comeu, né? Alguma coisa do tipo. E aí quando você estava colocando essa tomada, para ela conectar, né, para você fazer conexão, os pinos da tomada ela tem que estar conectado no fundo do buraquinho, né, da tomada. Se ela está conectada no fundo do buraquinho, aí sim ela está conectada no fio, né, e aí sim está passando corrente. Inclusive foi um dos motivos, né, pelo qual fizeram essa tomada, para evitar mau contato, né. Alguns desses modelos de tomada antiga, vocês podem reparar que dá muito mau contato, principalmente esses quadradinhos aqui, puxa vida, dá muito mau contato, porque não conecta direito, né? Ele não esbarra direito nos pininhos e tal para fazer essa conexão e passar corrente, né? Pois bem, mas voltando aqui na parte de segurança, como que ela protege você de tomar um choque? Porque assim, o momento que o pininho aqui da fase ele bate aqui no fundo do buraquinho e começa a passar corrente, é, é isso, está passando corrente. E se você estiver pegando alguma parte que está mal isolada, né, porque o cachorro comeu e tal, você pode tomar choque, né? Porque a corrente vai, em vez de passar pelo fio, ela vai passar para você. Só que com essas novas, entre aspas, novas, né, de 2011, padrão de 3 pinos, o que acontece? O pino do meio, o pino do terra, ele fica mais próximo, ele é menos fundo, se vocês imaginarem assim, ó, até pela imagem aqui vocês conseguem ver. Imagina que tem os 3 pininhos aqui e lá no fundo, né? Esse aqui imagina é o fundo da tomada e esse aqui é os 3 pinos os 3 pinos do plug, né? Da sua TV, por exemplo, ali da geladeira. E o que acontece? O primeiro pino que vai encostar lá no fundo, o primeiro pino que encosta lá no fundo é justamente o pino do terra. Então antes da fase aqui, ó, antes da fase esbarrar aqui, o pino do terra já vai estar encaixado. Então, caso esteja mal isolado aqui, alguma coisa do tipo, o fio terra ele já vai estar conectado e ele já vai estar fazendo sua função de te proteger. Então, assim, mesmo se estiver mal isolado, o fio terra ele já vai encostar primeiro que os outros lá no fundo. E assim que o fio fase encostar, por mais que esteja mal isolado, o fio terra já vai estar conectado e pode estar escoando corrente por ele, em vez de por você. Então, esse padrão novo, ele surgiu com essa premissa de melhorar a segurança e também para padronizar, que nem eu já falei, entendeu? Antes a gente tinha cerca de 26 modelos diferentes de tomadas aqui só no Brasil. E não era bom, né? Puxa vida, você comprava um aparelho, não encaixava na tomada, aí você tinha que ficar comprando um monte de adaptador, você conectava um adaptador que conectava no outro adaptador para ir sim conectar na tomada, porque alguns estilos de tomada era muito raro achar até adaptador para eles, então você fazia um adaptador para o adaptador. E assim, pra melhorar tudo isso, né, eles trocaram. Ok. Pois bem, pessoal, agora a gente finalmente vai começar a nossa lista de verdade mesmo, né? Pensando em tomada. Então assim, pessoal, vocês vão abrir uma lista lá, tipo uma estilo essa aqui que eu fiz no Excel, mais ou menos nesse estilo, uma coisa bem simplesinha, entendeu? E aí vocês vão abrir o projeto de vocês lá no AutoCAD. Eu peguei isso aqui porque fica menos informação até na tela e tal, mas o de vocês já deve estar completinho aí, eu espero. E assim, vocês vão analisar e contar, né, a quantidade de tomada que vai ter, certo? Para vocês colocarem, para você anotar na lista para comprar, entendeu? Só que antes de você contar, tem uma pequena informaçãozinha que vocês precisam estar sabendo. E qual informaçãozinha é essa? Existem tomadas de 10 amperes e 20 amperes. Eu aposto que vocês nunca repararam isso, na verdade, mas existe. E o que acontece? Esse modelo de 2011, basicamente ele existe em duas versões, que é o modelo 10 amperes ou 20 amperes, que nem eu falei. E qual que é a diferença, assim, que você consegue perceber neles, né, de aparência, assim? É só o tamanho do furinho, entendeu? Uma tomada de 10 amperes, ela tem um furinho menor, que é de 4 milímetros, né, de diâmetro. E
tomada de 20 amperes, ela tem um furinho de 4,8 milímetros de diâmetro, ou seja, elas são tomadas onde passa mais corrente, né? A gente já estudou quando a gente foi dimensionar, né, tamanho de condutor, a gente sabe que quando a gente tem circuitos que passam muito corrente, a bitola do fio, ou a seção nominal do condutor, ela é maior, né? Como é o caso de chuveiros, ar-condicionados, né? A gente já sabe, já viu que esses cabos para chuveiro e ar-condicionado são maiores. Só que assim, sobre essas tomadas ainda, de 10 e 20 amperes, onde elas são usadas, é isso que vocês vão precisar saber, porque vocês já alocaram as tomadas, só que aquelas tomadas lá vocês não sabem se elas são 10 ou 20 amperes. Pois é aí que eu falo pra vocês, né? As tomadas de 10 amperes vai ser 99% das tomadas da sua casa, aí 90%, não sei, é um valor bem alto, né? Quase todas as tomadas da sua casa vão ser tomadas de 10 amperes. As tomadas de 20 amperes, elas têm um uso bem especificado para aparelhos que puxam muita corrente. E aparelhos que puxam muita corrente normalmente são aquele diz pra gente que como por exemplo ar-condicionado, máquina de lavar ou máquinas de lavar secadoras, na verdade, aquela máquina que lava e seca, sabe? Essas máquinas lava e seca, elas consomem muita corrente. Outro aparelho que consome bastante corrente, só que não o suficiente para chegar a 20 amperes, mas ele consome bastante corrente, só a título de curiosidade, são secadores de cabelo. Para os secadores de cabelo, que são daqueles profissionais mesmo de salão, aí a gente usa tomadas de 20 amperes para eles. Se vocês forem ver as tomadas de salão, a tomada 20 ampere, por causa do o secador de cabelo deles tem uma potência bem maior. Enfim, pessoal, para casa de vocês só vão estar observando nesses casos bem específicos que é a tomada de ar-condicionado e às vezes, né, nem todo ar-condicionado, mas algumas de ar-condicionado e máquinas de lavar secadora que vocês vão estar observando. E aí, pessoal, vocês vão estar lá no seu AutoCAD de vocês lá e vocês podem fazer o jeito que vocês quiserem aqui, né? Mas eu vou eu vou tirar eletroduto aqui, porque fica muita informação, né, na tela. Isso aqui é a camada de condutor, vou desativar também. E agora a gente tem menos informação, né, para atrapalhar a gente aqui. Assim, o meu aqui ele só tem as tomadas da cozinha e do quarto, né? Vocês vão ter a tomada da casa inteira para vocês estarem fazendo essas observações. E o que acontece, né? Como que você faz assim? É coisa bem simplesinha, né? Você vai olhar aqui, você vai ver que tem uma tomada para o micro-ondas, tomada do micro-ondas 10 amperes. Essa tomada aqui, ela era uma tomada simples de geladeira, 10 amperes também. Aqui são duas tomadas simples para balcão, né, pra gente usar liquidificador, essas coisas, 10 amperes também. Aqui era uma tomada de fogão, também 10 amperes. Aqui era um bebedouro, também 10 amperes. Então vocês estão vendo que pelo menos aqui no meu caso não vai ter nenhuma de 20 amperes, né? O que vocês vão estar fazendo é localizando se vai ter alguma tomada de 20 amperes na casa de vocês. Onde poderia ter, né, seria se tivesse uma área de lavar aqui, de repente se você tem daquelas máquinas sofisticadas de lavar e secar, aí tudo bem, vai ser uma tomada de 20 amperes. O nosso ar-condicionado, ele não é o caso de 20 amperes, e normalmente ar-condicionados eles puxam 20 amperes quando eles são 110, tá? Vocês não sei se lembram, mas a gente já comentou isso aqui, que o nosso ar-condicionado ele é 220, lembra que a gente até passou duas fases para ele? Então se o seu ar-condicionado é 220, a chance dele ser 10 amperes é muito alta, tá? E o nosso caso ele realmente é 10 amperes. Então pelo menos aqui no meu caso não tinha nenhuma tomada 20 amperes, mas vocês vão estar saindo por aí, vocês têm projetos diferentes, né, pessoal? Eu vi muita gente que quis inovar, né? Colocar coisa diferente e tal na casa. Esse pessoal aí que colocou coisa diferente,
dá uma analisada aí, vê se vocês localizam alguma tomada de 20 amperes na casa de vocês, beleza? Bom, como não tem nenhuma tomada de 20 amperes, então vamos só contar aqui quantas tomadas de 10 amperes eu pelo menos tenho aqui nesse caso, né? Eu tenho uma, duas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu lembro que até na verdade essa tomada era para excluir, então vou colocar 9 tomadas para comprar, entendeu? Porque eu vou mandar às vezes não vai nem ser eu, às vezes eu vou mandar o eletricista, entendeu? Às vezes eu tenho que passar essa lista para o eletricista. Então assim, vou colocar para ele que ele tem que comprar para mim 9 9 tomadas de 9 tomadas de 10 amperes para mim. Tudo bem que no meu caso aqui eu tô analisando só cozinha e quarto, né? Até porque o meu tempo não permite eu estar analisando a casa inteira. Mas vocês vão analisar a casa inteira se você tá falando pra ele quantas tomadas ele tem que comprar, né, pessoal? A tomada de 20 aqui, como eu não contei nenhuma, vou colocar zero, né? Aí, pessoal, né? Uma última coisa pra se falar ainda sobre tomada é que assim, aí tem a parte estética da tomada, né? Vocês já viram que existem que a tomada ela é composta não só por essa parte aqui, porque a gente trabalhou muito com essa parte dos furinhos aqui e tal, né? Conectando os cabos nela e tal. Só que assim, aí tem a parte estética da tomada, né? A parte estética da tomada não é você que escolhe e não é nem o eletricista que escolhe, né? Ou é o cliente ou é o arquiteto, né? Ele vai falar, olha, o cara vai colocar uma tomada de ouro aqui no quarto dele. Então se ele vai colocar uma tomada de ouro, aí já é coisa de arquiteto. Então não cabe a você, né? Você só vai falar na lista que precisa ter 9 tomadas de 10 amperes, certo? Uma coisa... Aí, pessoal, uma outra coisa, né, para vocês fazerem, quando vocês estão sempre organizando, sempre deixa o seu projeto mais bonitinho possível, né? E como que você faz, assim, quais detalhes, assim, você pode estar adicionando que na verdade são bem úteis, né? Por exemplo, esse adesivinho de 110 e 220, isso aqui é um adesivinho mesmo, né? Você literalmente vai comprar um adesivinho e você vai colar na tomada, porque você deixa a pessoa mais tranquila em relação se a tomada é 110 ou 220 na casa dela, entendeu? Na hora de comprar a tomada de 110 e 220, ela é a mesma coisa. O que o diferencia é o fio que conecta ela, né? Então, se você quer uma tomada 220, você vai ter duas fases, uma conectando nesse pino e outra nesse pino. Mas a tomada em si, ela não muda. Quando você vai mandar o eletricista lá comprar, né, na elétrica, é a mesma tomada, entendeu? O que vai mudar é o esquema de ligação, os fios que você vai conectar nela. Só que, né, pro usuário, né, pro cliente final lá, quando ele estiver na casa dele, pra ele não ficar com medo toda vez falar, poxa, será que essa tomada aqui é 220, cara? Eu não vou conectar aqui não vou conectar aqui meu aparelho aqui não, porque vai que queima, entendeu? Não sei se a tomada é 220 ou não. Então, assim, com uma medida assim só de cuidado, assim, né? Mostrando que você faz um bom serviço. Você compra esses adesivinhos que realmente vende na elétrica e você manda pregar na tomada que é 220, entendeu? A tomada que você vai fazer ela ser 220, você vai conectar você vai pregar um adesivinho desse aqui como um acabamento, entendeu, pro projeto de vocês. Então beleza. Com isso a gente parte para lâmpadas do projeto, certo? Aí, pessoal, nas lâmpadas o esquema ele muda um pouquinho, mas não é nada que a gente já não tenha visto, né? Então a gente vai trazer um pouco dos conceitos que a gente já falou, que é principalmente o de luminância, lembram? Pois bem, a primeira coisa assim que eu falo pra vocês na hora de selecionar a lâmpada e tudo, né, é que a gente tem que lembrar daqueles conceitos de luminância, né, que basicamente é o quanto que uma lâmpada ilumina, né? Vocês lembram? Você vai escolher uma lâmpada conforme no quanto ela tem a capacidade de iluminar uma certa área. Essa é a definição de luminância. E outra coisa do fator para escolha da lâmpada é a cor, né? Vocês lembram daquilo que a gente falou sobre cor do ambiente, né? Vocês lembram que em ambientes que a gente faz trabalho mais assim, mexer com faca que é perigoso, né, e tal, laboratórios, né?
Esses ambientes, assim, a gente usa cores mais frias, lembra daquela coisinha? Pois é, a gente vai usar esses conceitos aqui, né? Então, assim, a gente vai estar procurando lâmpada para sala, por exemplo. Na sala, a recomendação, assim, ou é ter uma lâmpada de cor neutra, né? Ou é ter uma lâmpada de cor quente, né? De repente. Pois bem, né? Vamos pra gente dar uma variada. Vou usar uma cor quente na sala, uma cor neutra no quarto e uma cor fria na cozinha. Beleza? Ok. É, voltando aqui, agora que a gente já definiu mais ou menos quais vão ser as cores de cor que a gente vai ter nos nossos ambientes, a gente vai definir aqui agora qual que é o fluxo de lumens, né, a iluminância da lâmpada que a gente precisa para qual ambiente. E como que a gente vai fazer isso aí? A gente faz isso daí, pessoal, seguindo meio que uma norma padrãozinho. A primeira coisa, na verdade, antes até da gente entrar nessa formulazinha, é vocês tomarem cuidado com potência, tá? Muita gente define lâmpada por potência, tipo, vou colocar uma lâmpada de 10 watts aqui, tá muito fraco, então pega uma de 20 watts aí que já resolve, entendeu? E não é assim, entendeu? Essa referência de potência é uma referência que você tem para você ter uma ideia das coisas apenas quando você tem duas lâmpadas do mesmo tipo. Ou seja, se você tem uma lâmpada que, digamos que é do meu quarto aqui, ela é de LED, digamos, e ela é 10 watts. Digamos que ela não é o suficiente para o meu quarto. Uma lâmpada de 10 watts LED é muito fraca. Então, eu poderia falar, olha, eu vou pegar uma lâmpada de 15, 16 watts aí, que aí resolve. Mais 15, 16 watts se for de LED. Se ela for fluorescente, aí já não é o suficiente. Uma lâmpada fluorescente de 16 watts é extremamente fraca. Então, o esquema para você comparar a potência, que é normalmente o que o pessoal usa muito, que é para comparar, é por potência. Mas para vocês usarem esse fator de para considerar por potência, vocês têm que tomar cuidado e lembrar que para você comparar uma lâmpada, se ela é melhor, mais forte ou mais fraca, ela tem que ser do mesmo tipo. Você vai comparar LED com LED, fluorescente com fluorescente, se você for querer usar como referência a potência, certo? Pois bem, aí o fator mais certo para você ter, né, que é o mais seguro para você ter de consciência, de noção para você ter em um ambiente, é o fator de luminância, que a gente mede em lumens, lembra? Então a gente vai avaliar, né, quando a gente vai olhando a embalagem de um produto, de uma lâmpada, a gente vai avaliar a quantidade de lumens dela, né, que é a capacidade dela de produzir luz, certo? Como que a gente avalia isso, né? Uma lâmpada, para a gente saber assim, quanto de lumens a gente precisa em um ambiente da nossa casa, a gente tem uma certa consideraçãozinha a se fazer, que assim, por norma mesmo, ele já determina que, por exemplo, em ambientes mais normais, tipo sala de estar, quartos, salas de estar e quartos, normalmente a gente usa como referência o valor mínimo de lumens de 150 por metro quadrado de área. E cozinhas, né, ambientes que assim, que estão no mesmo estilo da cozinha, que é aquele que a gente fica cansado de ler nas normas, né? Copas, cozinhas, sabe? Aquilo que a gente sempre lê na norma. Esses ambientes que são semelhantes a cozinhas, a gente vai usar como lumens mínimo, né? É de 300 lumens por metro quadrado que a gente tem para esses ambientes de cozinha. Mas para ambientes gerais, 150. Mas não entendi, Dylan, como assim? Aqui ele segue até com um exemplo, né? Eu trouxe, né, um exemplo, né, pra gente, que a gente usa, como que a gente põe isso numa fórmula, né? O cálculo a gente vê quantos metros quadrados a gente tem no nosso ambiente e multiplica pelo mínimo, né, pelo valor mínimo de lumens que a gente tem que ter nele. Então assim, aqui eu coloquei como, por exemplo, se uma sala tiver 8 metros quadrados, o cálculo é feito como? É 8, que é a área dela, vezes o mínimo do ambiente, né? O ambiente da sala é 150 lumens o mínimo, né, por metro quadrado. Então é 150 no mínimo para 1 metro quadrado. Se a gente tem 8, então é 8 vezes 150.
Então, nessa sala de 8 metros quadrados, a gente precisa de 1.200 lumens para a gente conseguir iluminar ela de uma maneira satisfatória, para não ficar nem muito fraco, né, e nem muito forte. Aí para uma cozinha, por exemplo, né, a cozinha tem 5 metros quadrados, uma cozinha pequena. Então, o cálculo é feito, lembra que a cozinha era 300, né, o dobro até de lumens dos ambientes gerais. Então, é 5 metros que a gente tinha, vezes o mínimo, que é 300. Né? Com isso a gente sabe que a nossa cozinha tinha que ter 1.500 lumens. Pois bem, isso aqui é um ambiente hipotético, né? Por que não a gente fazer para o nosso próprio ambiente, né? Então vamos lá, né? Vamos definir aqui quantos metros tem a nossa... Vocês já têm aí, na verdade, né? Vocês aí já têm, mas vou só colocar aqui rapidinho a área aqui do quarto, por exemplo. Nosso quarto, ele tem cerca de 8 metros quadrados, mas para vocês não falarem que eu tô mentindo aqui e tal, aqui, ó. Então ele tinha, vocês viram ali, aqui embaixo, 8 metros quadrados de área que tem nosso quarto, né? E qual é a outra informação que a gente tinha? Que além dos 8 metros quadrados, a gente tinha que ter uma lâmpada de cor neutra no quarto, lembra? Ok, então temos que ter uma, até coloquei aqui na imagem, aqui é a referência dela tudo para vocês, né, o link. A gente só lembrando, né, cor neutra, que é a cor que a gente vai usar no nosso quarto, era 4.000 Kelvin. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem que ter uma lâmpada de mais ou menos 4.000 Kelvin e temos que ter uma lâmpada para o nosso quarto de... vamos até fazer aqui. Temos que ter uma lâmpada de 8 metros quadrados, né? Lembra? 8 metros quadrados vezes 150. Então a gente tem que ter uma lâmpada de mais ou menos 1.200 lumens, mais ou menos 1.200 lumens e 4.000 kelvins. Então essa é mais ou menos as especificações de lâmpada que a gente tem que ter. Aí, pessoal, a gente finge que a gente está aqui na elétrica, né? A gente está numa loja, aqui na loja da Philips aqui, tá? A Philips fabrica lâmpadas de LED, tá? E aí imagina que a gente vai procurar aqui uma lâmpada que atenda a nossa sala, entendeu? Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que identificar é os 4.000 Kelvin, né? Logo de cara aqui a primeira já é 4.000 Kelvins. Mas vocês estão vendo que eles não colocam no título o valor de lumens, eles colocam a potência, né? Aí para vocês identificarem, pessoal, a gente vai até clicar aqui, ó, vamos ver. 4.000 Kelvins, beleza. A cor do ambiente já está tranquila, é o que a gente precisa. Mas o lumens ele está sempre especificado na caixinha, que é bem aqui, ó, por exemplo, nesse caso. Caso vocês não estejam vendo, vou até dar um zoom aqui para vocês. A gente tem uma lâmpada de 806 lumens, tá? 806 lumens, como a gente viu, né? A gente precisava de uma lâmpada de 1.200, a gente só tem 800 nessa lâmpada aqui. Então não é a lâmpada ideal para o nosso quarto. Ela tem a cor necessária, mas ela ficaria fraca no nosso quarto, concordam? Então a gente sabe que agora a gente pode usar o método de diferença de potência um pouco, para a gente guiar um pouquinho a gente. Então a gente tem uma lâmpada de 9 volts, de 9 watts, e a gente viu que 9 watts fica fraco, né? Então a gente tem que ter alguma coisa que com certeza, que também é de LED, né? Nossa referência era LED. Então a gente precisa de uma lâmpada LED 4.000 Kelvin que seja maior que 9 watts, né? Um pouco maior só, inclusive. Uma de 13 watts seria bom. Vamos ver se a gente acha. Essa aqui é cor fria. 16 watts. 16. 11 watts, só que cor fria. 11 watts, cor fria. 11 watts, 4.000 Kelvin. Então, a gente vai olhar aqui. A gente tem... Ó, a gente tá quase lá, entendeu? A gente tem uma lâmpada aqui de 11 watts e 11 watts chegou pra gente a dar 1.018 lumens. Ó, a gente tem o valorzinho aqui de 1.018 lumens. 1.018 lumens ainda não é, né, o que a gente precisa. Tá chegando perto. Então provavelmente vai ser uma de 13 watts. Se a gente achar uma lâmpada aqui de 13 watts, provavelmente vai ser ela, né? A gente pode até dar uma procurada aqui. E aí vocês fazem o mesmo para lâmpadas para cozinha, né? Só que a cozinha vocês vão estar usando como método de referência o que? Vocês vão estar usando
cores frias. Então vocês vão procurar uma lâmpada, né, que atenda a metragem da cozinha, só que ela tem que ter 6.500 Kelvin, né? Então vocês já estão até olhando aqui, ó, no catálogo. Aqui no catálogo, pessoal, a gente já vê aqui que tem lâmpadas de... Aqui é uma lâmpada de cor neutra, né? Aqui a gente sabe que é uma cor quente, que é 3.000 kelvins, ó, 3.000 kelvins. Chega uma cor quente, né? Que é uma cor que a gente vai inclusive colocar na nossa sala. Só que a gente está procurando aqui para o quarto, então vamos continuar procurando aqui para o quarto. Lembrando que tem que ser mais ou menos aí uns 13 watts, né? Se não tiver, não tem problema, né? Aí a gente pode ou colocar essa daí mesmo, ou a gente procura, entendeu? Em outro fornecedor, entendeu? A gente pode procurar em outro fornecedor tranquilamente, né? Óbvio, a gente não tem só a lâmpada da Philips no mundo inteiro, né? Deixa eu ver aqui, 19 watts, com certeza é muito maior, né? 9, 9, 9 ainda. Pessoal, acho que não. Acho que a gente não vai ter da Philips, tá? A gente não vai ter da Philips. Mas eu digo pra vocês com segurança que vai ser uma de 13 watts, tá? Uma de 13 watts aí daria bom. Então, ok, vocês definiram que lâmpada para quarto. Vocês definiram que lâmpada para quarto vai ser uma lâmpada de 13 watts, né? Ou seja, 1.200 lumens. E vai ser de 4.000 Kelvin, né? Então vocês vão voltar lá no AutoCAD. Então a gente vai ter, né? A gente tinha 2/4, né? Então a gente já anota lá já no AutoCAD, no nosso Excel. Agora a gente anota a informação, né? Porque se você for passar para o eletricista, ele pode até procurar, né, nas caixinhas lá por lumen, mas você também especifica dos dois jeitos, né? Você coloca assim: lâmpada LED 1.200 lumens ou 13 watts. E aí ele vai caçar lá, entendeu? Aí você vai falar pra ele que a gente precisa de duas, né? Que foi o valor que a gente olhou aqui, né? A gente tem 2/4, duas lâmpadas dessa daí de 13 watts, 1.200 lumens. E a gente vai fazer aqui pra sala também, né? E vocês fazem pra cozinha, para os outros ambientes depois. Mas vamos lá. Área da sala aqui. A nossa sala ela ia mais ou menos até aqui no nosso interruptor, lembra que a gente tinha dividido mais ou menos assim? Então, a nossa sala, né, como vocês podem ver aqui, ela tem 10,5 metros quadrados de área, né, nessa sala. E a gente precisa de uma lâmpada vamos colocar uma lâmpada quente aqui, né, 3.000 Kelvin. Então vamos só voltar uma última vez na calculadora para a gente definir aqui quantos lumens agora a gente tem que ter na sala, né? Então era a quantidade da área, né, que era 10,5 metros quadrados, vezes o mínimo para ambientes gerais, 150. Então a gente precisa de uma lâmpada ou mais de uma. Se eu sei que na sala temos que ter um total de 1.575 lumens. É o que a gente tem que ter na sala. A gente viu já ali, né, pessoal, olhando o nosso quarto, que assim, 13 watts ia ser uma lâmpada de 1.200 lumens, né? Então se a gente quer uma lâmpada que atinja 1.500, então tem que ser até maior que 13 watts. Então a gente já vai começar a procurar por 15, 16 watts aí. Só que agora pensando em uma lâmpada, né, de 3.000 Kelvin. Então a gente vai dar uma olhada aqui nas lâmpadas de 3.000 Kelvin. 9 watts, 9 watts, 4 watts. Lâmpada para banheiro, provavelmente essa daqui, né, pessoal? Aí vocês vão estar fazendo isso daí para cada cômodo, né? É como se vocês estivessem simulando aqui uma comprinha, né? Como se vocês estivessem simulando indo lá na elétrica. Beleza, pessoal? Tô ensinando vocês a lerem o rótulo, basicamente, né? Porque assim, não é tão simples. Ó, aqui a gente já começa a encontrar lâmpadas de 16 watts, só que é pra cozinhas, né? Porque é 6.500 Kelvin. Opa! Acho que a gente achou aqui, hein, pessoal? Será que vai ser? A gente precisava de 1.500 lumens, né? E olha só
a gente tem aqui 1521. Tudo bem, a gente não vai achar, obviamente, especificamente 1575, né? Mas 1521 é muito perto, né? Extremamente satisfatório para nossa condição. Então, pessoal, com isso aí, a gente acaba de definir que a lâmpada da nossa sala vai ser uma lâmpada de 16 watts e 4000 kelvins, né? Então a gente vem aqui e muda, né? A gente vai colocar uma lâmpada de 16 watts agora, 1500 lumen, e como é na sala, vamos ter só uma dela. Basicamente, pessoal, assim que vocês vão fazendo, tá? E vocês têm que lembrar que ainda nessa parte de iluminação, a gente tem que ter um interruptor, né? Então assim, no nosso quarto que a gente viu, a gente vai ter duas lâmpadas, só que a gente tem o que? Um interruptor simples, aqui é um interruptor simples, na cozinha um interruptor, nossa, é um interruptor duplo, né? E tudo isso a gente vai anotando na listinha, né, pessoal? Uma outra coisa que vocês vão ter que fazer, né? Então vocês vão colocar, por exemplo, interruptor simples. Aí vocês vão contar quantos interruptores simples tem na casa de vocês aí, que vocês estão fazendo, entendeu? Eu já vou até fazer o do simples, aí vocês vê o resto, né? Mas imagina, vai ter um aqui, né, no nosso, um em cada quarto, então são dois. Vai ter um interruptor simples na sala para ligar uma lâmpada só, então 3, e um interruptor simples no banheiro. Então a gente vai ter no total de 4 interruptores simples, beleza? Nessa casa aqui, segundo o meu planejamento, né? Onde vocês podem estar diferente. Aí vocês colocam interruptor duplo. Interruptor duplo vai ter um na cozinha, pronto. Simples. Falei que não ia fazer, acabei fazendo, tudo bem. Aí vocês estão vendo, né, que a gente está preenchendo a lista. E vocês vão seguir esse modelo aqui, entendeu, pessoal? Aí vocês vão estar fazendo para lâmpada. Cada lâmpada que vocês forem estar colocando, vocês adicionam um item a mais na lista para não confundir, né? Isso aqui é só a unidade. A não ser que a lâmpada seja igual, aí tudo bem, você pode colocar que é duas lâmpadas, né? Mas digamos que agora a lâmpada é da cozinha, que é 6500 kelvin, então vocês vão colocar de novo aqui lâmpada LED, etc, 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 entendeu? 6500 e especificar ela. E assim vocês continuam a listinha de vocês, beleza? Então, ok, de lâmpada, agora a gente já sabe qual lâmpada que a gente coloca em cada ambiente, né? Qual lâmpada a gente põe em cada ambiente, qual que é a potência, né? Qual que é a iluminância dela. Então, fechamos parte de lâmpada. Não esquece os interruptores. Aí, a gente vai para cabos e fios, né, pessoal? Cabos e fios é outra história. Bom, cabos e fios, né, pessoal? Aí, assim, fio ninguém usa mais, tá? A gente fala fio várias vezes, mas ninguém usa mais fio, né? O que é fio? Fio, basicamente, é aquele fio, né, que a gente olha, só que ele é duro, né? A gente não consegue nem dobrar ele direito. Esse que a gente não consegue dobrar, ele é chamado de fio. Cabo, ele já vai ser, ele tem as categorias, né? Flexível, e super flexível, e tem até mais categorias, mas o que eu quero dizer é que se você pegar, né, num fio barra cabo e ele for fácil de dobrar, então quer dizer que você está pegando num cabo e não num fio. E assim, outra informação importante, né, quando vocês forem estar adicionando na lista de materiais de vocês, é que vocês não vão estar adicionando relacionado a tamanho do fio nem nada do tipo. Vocês vão estar adicionando a quantidade de rolo que vocês querem que o eletricista vai comprar para vocês, né? E aí, como que você vai estar fazendo isso daí? Basicamente, um rolo de fio são 100 metros, né? E pode não parecer, mas você consome bastante, né, fio, na casa de vocês. Como que vocês vão descobrir isso daí? Vocês vão estar indo lá no AutoCAD, tá? E no AutoCAD, vocês vão ter que estar somando a distância, assim, de cada trecho, né? Que o cabo ele vai estar percorrendo todos esses trechos, então você vai ter que estar somando. Como que vocês podem estar fazendo isso daí? Eu vou colocar aqui uma linha só para vocês verem, tá? Vocês não precisam estar colocando assim, mas é uma maneira de vocês estarem enxergando.
Então vocês vão ter fio que vai estar passando daqui do quadro pro teto, né? Que assim, esse arco que a gente faz aqui, ele é só para representar, ele é como se fosse o símbolo do eletroduto. Não quer dizer que o eletroduto, o fio ele vai percorrer esse caminho em forma de arco aqui, não. Ele vai estar no teto da sua casa aí reto, né? A mangueirinha, né? O eletroduto ele vai estar jogado reto no teto da sua casa. Então você tem que fazer um caminho reto do quadro até a caixa de passagem no teto, né? Aí vocês vão puxando, né? Várias linhas. Ó, então você puxa sempre de uma caixa de passagem para outra. Você não vai ligar aqui na ponta do símbolo. Você vai ligar até onde ela vai. Onde que ela vai? Ela vai na caixa de passagem. Onde mais? E vocês têm que ligar certo, né? Não adianta você ligar daqui até aqui. Porque o fio que vai nessa tomada aqui, ele vem daqui, que vem na verdade aqui de cima. Então como que é a ligação daqui? É um fio que ele desce para essa caixa de passagem aqui, e dessa caixa de passagem que ela vai para outra. Então a gente tem tudo isso aqui de passagem. E vocês vão estar fazendo para tudo. E vocês vão estar somando quantos metros assim que vai dando, né, de um trecho até o outro. Para você saber exatamente qual que é o tamanho, você usa esse comando linear aqui, né, na anotação. E você põe de um ponto até o outro. Aí ele já vai te dar 1,39 m. Aí você põe aqui na caixa de passagem até essa tomada, 1,25 m. Aí vocês vão estar puxando daqui para cá também, 1,25 m. Mais um daqui para cá, 0,73 m. Então pessoal, a gente tem aqui as distâncias que os fios vão percorrendo, né? Só que tudo isso daí, essa aqui é só a distância que o fio percorre no teto, né? A gente tem que lembrar que essas tomadas, elas estão as tomadas, né? O quadro, eles estão na parede. Então assim, o fio ele passa pelo teto, né? Só que vai chegar uma hora que ele vai descer pela parede até chegar na caixa de passagem, né? Como que você vai descobrir isso daí, né? Até aqui você só mediu essa distância horizontal que está no teto, né? Para você medir essa distância que desce, né, até a caixa de passagem, como que você faz? Você vai ver qual que é a tomada, né, qual que é o objeto, a caixa de passagem. Então assim, nesse caso aqui é uma tomada média, pelo que vocês estão vendo, né? Se é uma tomada média, vocês sabem que uma tomada média elas ficam 1,20 m acima do chão. Então assim, a nossa parede no projeto que vocês aí tem aí, se não me engano é 3 metros e pouquinho de altura a parede. Então vocês vão subtrair, né? Vocês têm uma parede de 3 metros, só que vocês têm que descer desses 3 metros até vocês atingirem a altura da tomada. Você tem aqui o teto, o seu eletroduto está aqui no teto, né? O seu fio ali. E ele tem que descer de 3 metros até atingir a altura da caixa de passagem. A caixa de passagem está posicionada a 1,20 m acima do piso do chão. Então de 3 metros até chegar em 1,20 m aqui, né? Vocês vão estar descendo aí cerca de 1,80 m, né, de altura de parede. Então vocês vão ter que estar somando isso daí junto, né? Então vocês vão somar, por exemplo, que dessa caixa de passagem do teto até a caixa de passagem dessa tomada média, vocês têm 1,25 m mais esses 1,80 m de descida pela parede, entendeu? Então vocês têm tudo isso para vocês estarem considerando. Daqui para cá não, mesmo que a tomada seja uma tomada alta, baixa aqui no caso, né, que é uma tomada baixa. Aqui vocês não muda tanto assim, né, mas vocês podem estar fazendo do mesmo jeito, né? Daqui para cá é reto. Aí imagina que vocês têm que considerar mais uma pequena descida, né? Uma tomada baixa, ela tem 30 centímetros em cima do piso do chão, né? Em cima da altura do chão, né? Então vocês têm, vocês andam 0,73 dessa caixa de passagem até aqui, centímetros, né? Que é 0,73 metros. E aí vocês têm que descer mais um pouco, né? Vocês estão aqui nesse momento numa altura de 1,20 m acima do chão. Então vocês têm que descer para uma altura de 0,30. Então vocês vão descer mais 1 metro. Então vocês têm basicamente que somar 0,73 mais 1 metro, que é a descida até essa tomada baixa. Então assim, isso aqui vocês estão considerando os trechos, né? No final vocês vão apagar, obviamente, tá? Essas linhas aqui. Isso aqui foi só para mostrar para vocês, tá? Vocês vão apagar elas lá pro final.
esses números aqui também, tá? É só para mostrar para vocês a distância que a gente tem no trecho horizontal. E assim, essas linhas, né? Quer dizer, esses perímetro, né, que a gente está calculando aí, né, da linha, o que a gente faz com ele? A gente vai ver quais são os cabos. Agora sim a gente volta aqui, né? Pronto. Voltamos aqui com a nossa linha de chamada. E aí a gente tem que analisar, né, pessoal? A gente tem aqui a distância que percorre dessa caixa de passagem até a caixa de passagem dessa tomada média é 1,25 m mais 1,80 m, né, que é a descida. Então a gente tem 3 metros que vai dessa caixa de passagem até essa caixa de passagem da tomada. Só que a gente tem que ver quais fios estão passando por ela, né? A gente vê que está passando um neutro, uma fase, um neutro e um terra, né? Então a gente vai somar, né? Você pode organizar isso da maneira que você quiser, mas você só tem que somar. Você vai somando trecho por trecho, né? Então você vai colocar lá, por exemplo, numa outra tabelinha lá no Excel, digamos assim, né? Você vai colocar lá que de fase do circuito 1 lá, por exemplo, você vai ter 3 metros de fase naquele trecho, né? 3 metros de neutro e 3 metros de... vocês podem organizar assim, né? 3 metros de fio 2,5, que é uma tomada, né? Então vocês podem colocar 3 metros de fio 2,5. E aí mais 3 metros de fio 2,5 também. E mais 3 metros de fio 2,5 de neutro. Isso aí você tem para um trecho, né? Aí imagina se fosse um outro trecho que nem esse trecho aqui maior, né, do quadro até a caixa de passagem. Digamos que ele está quase, vamos supor que é 3 metros também, porque vai ser algo parecido, vai ser tipo uns 3,20 m e tal. Mas vamos supor que é 3 metros, tá? Vocês podem estar fazendo como? Aqui é a mesma coisa, 3 metros, né? Vamos supor que é 3 metros, né? Só que aqui tem mais de uma fase. Então a gente tem duas fases, 3 fases na verdade, né? A gente tem 3 fases e 3 neutros e um terra. Então o que a gente pode voltar lá e estar fazendo? A gente pode estar acrescentando mais seção assim, né? Mais perímetro do seu fio. Como assim, né? Então a gente tem ali mais 3 metros de 2,5, que é do circuito 1. Então você vai colocar tipo do circuito 1 lá. Mais de novo 2,5, que é do circuito 4. Mais 3 metros do circuito 4 e mais 3 metros também do circuito 9 que tem lá. Então vocês vão somando, né, tudo isso daí para vocês saberem quantos metros vai dar no final de fio 2,5 vermelho que você vai ter que comprar, porque como que você vai mandar pro cara? Digamos que você foi somando trecho por trecho, né? Aqui tem 3 fases, aí você foi somando. Aqui tem aqui tem 2 fases, aí você foi somando. Imagina que aqui tem, vamos ver, dessa caixa de passagem até essa, a gente tem 1,90 m, 2 metros. Então você vai somar mais 2 metros de fase, mais 2 metros de fase. Então você vai voltar lá, tipo, mais 2 metros de fase e mais 2 metros de fase. Tudo isso aqui ainda na categoria de 2,5, né? A gente pode até colocar desse jeito aqui, a categoria de 2,5 para fase. Então a gente vai somando 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 2, mais 2. Essa aqui a gente tem, já vai tendo uma ideia, né, de quantos metros de fio a gente vai ter na casa. Aí você vai somando com esse outro trecho, com esse outro trecho daqui para cá, com o trecho daqui para cá. E você vai ver mais ou menos quantos metros você tem de fio no total. Aí digamos que no total lá você somou tudo e você teve um total final assim de
uns 540 metros de fio, que é o que você tem no total de toda a sua soma lá. E aí, o que você faz com isso daí? Lembra que eu falei que cada rolo era 100 metros? Então a gente vai ter 5 rolos, né, de 100 metros. Então a gente tem 5 rolos e a gente pode colocar mais um rolo para completar os 40 metros, né? Vai sobrar um pouco de cabo, mas vai atender a nossa demanda. Então você vai colocar lá no final, na sua listinha, né? Você vai colocar que você tem que comprar para o eletricista, né, um rolo de cabo 2,5 mm e e você especifica, né, a cor. Você não vai falar para ele que é fácil, vai falar para ele que é o seguinte, que é um fio vermelho. O fio vermelho você vai apresentar como fase, mas ele não deixa de ser um fio vermelho. Aí, basicamente, com isso, você vai falar para ele, opa, aqui você põe rolo, né, de cabo 2,5, e aqui você fala para ele que você precisa de 6 rolos desse. E basicamente é isso aí, entendeu? Você vai falar para ele agora para neutro e vai falar isso para terra, né? Ou seja, vai ser rolo de cabo 1,5, porque a lâmpada às vezes, né, às vezes a fase da lâmpada ela é 1,5, né? Até falei, acho que é errado aqui, se não me engano, o circuito 1 ele é iluminação, então era fio 1,5, então você não podia estar somando ele junto. Ele tem que estar junto com a somatória dos fios 1,5, né? Então você nem entra com ele aqui, digamos que eu vou até tirar ele aqui. Porque aqui a gente está supondo, né? Mas se a gente for fazer de fato, vocês têm que estar analisando isso aí também, né? Ó, aqui na verdade seria nesse trecho, agora definitivamente falando para vocês, nesse trecho aqui seria, você vai estar colocando na sua lista 3 metros de fase, mais 3 metros de fase, que são 2 tomadas, 3 metros de neutro, mais 3 metros de neutro, isso no 2,5. E aí você fala que tem 3 metros de fio 1,5 vermelho, mais 3 metros de fio 1,5 azul. Então fica como no final, né? Para esse trecho aqui. Para esse trecho aqui que você analisou, seria 3 mais 3 seria 6 metros, né? Seria como se fosse 6 metros de fio 2,5 que você vai precisar para a fase, é o vermelho, então é 6 metros de fio vermelho, porque são duas fases, né? E 6 metros de fio 2,5 azul, porque é o neutro, né? Fio terra só tem um e ele é 2,5, então a gente vai ter 3 metros de fio 2,5 verde para terra e vamos ter 3 metros de fase de fio 1,5 e 3 metros de cabo 1,5 para o neutro. Então isso aí você vai somando todos os trechos, analisando com cuidado. Isso é a parte, né, teórica, assim, né? Aí você no final você vai analisar e colocar aqui. O que acontece muito, né, na realidade, o pessoal fica com preguiça de fazer isso. O que acontece, né? Eu como já fui ajudante, né, de eletricista e tudo, o que acontecia muito é sempre faltar fio, né? Eu ia fazer, né, a fiação, né, de uma casa lá. E no final das contas eu tava fazendo o serviço e de repente eu olhava e falava, putz, acabou o fio, acabou o cabo aqui já, né? O que a gente tinha que fazer é ir lá e comprar mais cabo, né? A gente via, puxa vida, vai precisar de mais. Aí tinha que ir lá e comprar. Aí você pega e volta com a nota fiscal e dá pro dono da obra e fala, olha, eu tive que comprar isso aqui, você vai, no final você adiciona isso aqui no meu pagamento, né? Isso aqui acontecia. Mas, em tese, basicamente é isso aí, né? O pessoal que faz bem feito o serviço, ele dimensiona tudo perfeitamente, né? Para não sobrar, né, nem muito fio e nem faltar fio, para você ficar nesse esquema de indo comprar lá na loja toda hora quando acabar. Pois bem, agora a gente tem os eletrodutos. Aí, para eletrodutos, a gente já viu, né, que existem vários tipos de eletrodutos. A gente tem o eletroduto corrugado, né, que é esse normalzinho aqui, o amarelo, que é o mais usado, né. A gente tem o eletroduto corrugado reforçado, esse laranjinho aqui, que ele serve para aturar outros tipos de esforço mecânico normalmente, né? E temos o eletroduto roscável, que é aquele
eletroduto que é o de PVC, que é preto, que fica geralmente para fora, né, quando você faz tomada externa. E entre outros, né, existem vários tipos de eletroduto, tem o metálico, etc, etc. Aí eu separei aqui, né, pra gente dar uma olhada no catálogo da Tigre, né? Se vocês forem estar entrando no site deles, da Tigre, vocês vão ter vocês vão ver que eles vendem muita coisa, né? Principalmente tubos e conexões, né? Enfim. Aí a gente vai pesquisar por eletrodutos. E aí vocês vão ver que aqui, né? Eles vendem eletrodutos com corrugado, ele vende o reforçado, vende o roscável, soldável. Eles vendem diversos tipos de eletrodutos, né? A gente tá dando uma olhadinha aqui nos três, mas principalmente no corrugado Tigre Flex deles, né? Que chama Tigre Flex, mas é o corrugado normal, que é o amarelinho. Então vamos lá, né? Vamos tá dando uma olhada. Basicamente, esse normal aqui que a gente vai usar em todos os tipos das nossas instalações, eles dão todos os tipos de informações, né? Inclusive os benefícios, para que usar ele, por que não usar o outro e tal. E que ele fala assim, a utilidade dele é porque ele é fácil de instalar, né? Ele é leve, realmente é uma mangueira bem levezinha, tranquilinha de instalar. A geometria dele é boa, que você consegue porque ele é bem flexível, né? Você consegue colocar ele em diversos locais porque ele se flexiona de uma maneira muito fácil, né? Ele é ideal para essa passagem que você tem, essa descida, né? Que desce do teto à parede, né? Porque ele dobra. Ele é econômico, né? Ele é o mais barato. Não tem que ter uma mão de obra também especificada para colocar ele no lugar e tal. Eles são bem duráveis, resistentes, né? Duram muitos anos, tanto que da casa vocês devem ter até hoje, nunca trocou. E eles protegem, né? O seu circuito de chama, protege de oxidação, corrosão. Então eles oferecem esses proteções básicas. Então é por isso que a gente usa mais ele do que todos os outros, porque ele é o mais barato e ele atende a todas assim as suas especificações, né? Que você for precisar. E a gente tem aqui essa tabela descritiva aqui, né? Através dessa tabela descritiva aqui a gente consegue ver isso aqui que eu já tinha passado nos slides para vocês, né? Que existe fio de bitola, existe o eletroduto de bitola de 20 milímetros, tem o de 25, e tem o de 32, né? Milímetros quadrados. A gente tem todas essas seções quer dizer, acho que é por diâmetro isso aqui, né? 20 milímetros de diâmetro. Mas tudo bem. O que importa pra gente é que isso aqui mostra pra gente, né? Agora a gente tá vendo um site de um cara que realmente vende, né? Que é a Tigre. Na Tigre aqui eles mostram pra gente que aquelas informações que a gente já estudou no slide, né? Que o diâmetro, né? As bitolas dos eletrodutos, eles têm para vender de 16, 20, 25 e 32 milímetros até de diâmetro. E eles efetuam essa venda através, né, da gente ver o eletroduto, ele fica enroladinho assim, né? Igual como se fosse os cabos, né? Eles são vendidos mais ou menos nesse esquema aqui. E assim, eles vendem pra gente entre aspas, rolo, né? De 25 metros. E às vezes eles vendem pra gente de 50 metros. Então, quando a gente for pedir na nossa lista, a gente falar pro cara, né? A gente vai voltar de novo nesse esquema aqui que a gente fazia nos condutores, né? Só que para o eletroduto é muito mais fácil, né? Que já está até marcado, mas você vai lá no linear, aí você vai medir daqui até a caixa de passagem. Você já tem feito na sua tabelinha lá, né? Qual que é a seção de eletroduto. Como isso aqui é 3 circuitos, isso aqui eu posso já imaginar que seja um eletroduto de 32 milímetros, eu imagino. Se não for um de 25. Mas digamos que seja um de 32, vocês calcularam aí, vocês dão uma olhada, tá? Vocês conferem pra mim. Imagina que seja um de 32 aqui, o eletroduto. Você tem um eletroduto no trecho 1 que é de 32 milímetros de diâmetro. E aqui com essa medição, vocês acabaram de ver que vai ser 1,40 m, né? Mais aquela descida na parede. Então é como se fosse uns 3,20 metros. E aí vocês vão estar somando, né? Nisso aqui vocês vão ter, tipo,
3 metros e 20. E aí vocês podem estar colocando, organizando de que forma, né? Vocês podem estar colocando aqui que isso aqui para o eletroduto de 32 milímetros. Você pode estar colocando assim. Eletroduto de 32 milímetros. E aí vocês vão somando todos os trechos que tem eletroduto de 32 milímetros, entendeu? Imagina que aqui seja de 25. Vocês vão ter uma tabelinha nesse esquema, entendeu? Aí vocês vão estar somando, né? Aqui a gente tem um eletroduto de 32. E qual que é o tamanho dele nesse trecho? O tamanho dele nesse trecho é 3,20 metros. Vocês colocaram ali, né? Ah, nesse outro trecho aqui que tem 3... esse outro trecho aqui que tem 3 circuitos, provavelmente vai ser um do mesmo tamanho. Então a gente já pode... imagina que somar ele também, né? Mais a queda. Então a gente tem 1,46 m mais os 1,80 m de queda, assim. Então, a gente vai ter de novo mais 3,20 m ou 3,30 m, né? Vou até colocar 3,30 m para não confundir. Mais 3,30 m de eletroduto 32 milímetros que a gente vai ter na nossa construção. E aí vocês vão estar somando. Vocês vão ver qual que é o eletroduto que tem nesse trecho. Com certeza não vai ser o de 32, porque só tem 2 circuitos, é menos fio, então deve ser o menor. Vocês olham na tabela, mas vocês vão dar uma olhada. Ah, trecho 3 aqui é um eletroduto de 25 milímetros. Se é um trecho de 25 milímetros, vocês vêm aqui, calcula, né, a distância. São 2 pontos que estão no teto aqui, então não tem mais queda. Então 1,90 m aqui, né? Vocês têm 1,90 m agora. E o que vocês fazem com isso aí? Vocês voltam aqui. Vocês sabem que é 25 milímetros, vocês vão somar nessa área dos 25 milímetros. Então 1,9 metros mais. Aí vocês voltam aqui, né? Nesse outro trecho, provavelmente vai ser 25 milímetros. Vai ser o mesmo desse aqui, porque é os mesmos circuitos que está passando. Tá vendo? Literalmente os mesmos circuitos que estão passando. Aqui tem até um fio a mais, que é um retorno a mais, né? Mas ele é bem pequenininho, então não importa. Vai ser provavelmente um de 25 aqui. Aí vocês vão somar também a queda daqui para cá, por exemplo. Tem basicamente 1 metro, né? 0,98 metro. Então é praticamente 1 metro mais a queda, né? Esse interruptor aqui ele fica numa altura média, então vai ser mais 1,80 m de queda. Então a gente tem no total 1,80 m mais 1 metro, então a gente tem 2,80 m de comprimento do eletroduto de 25, entendeu? Todo trecho que tiver 25 você vem aqui e soma, todo trecho que tiver 32 você vem aqui e acrescenta também aqui, entendeu? Basicamente assim a lógica é essa. E assim, vocês vão somando. E aí no total, digamos, pessoal, você vai ter lá, no total, você somou, você vai ter uns 200... Não sei, acho que talvez não tanto, assim, acho que uns 150 metros, talvez, chutando aqui, né, dando um palpite. Você vai ter 50 metros de eletroduto, né. E aí o que você faz? Você sabe que aqui no site eles vendem em rolos de 50 metros ou de 25, né? Então você vem aqui e especifica, né? Você pode colocar 3 rolos de 50 metros. Então você vai falar para ele. Eles chamam de bobina, não rolo, na verdade, né? Então vamos colocar bobinas de Tigreflex normal, né? E aí a gente fala quantas bobinas que a gente quer. A gente tem que especificar que é 50 metros. Bobina de 50 metros, quanto que a gente vai querer? A gente vai querer 3. 3 a gente alimenta a nossa obra inteira, entendeu? Basicamente, o que a gente tem é isso. E aqui ainda faltou olhar, né? Faltou olhar os outros tipos de eletroduto que tem. A gente tem o eletroduto corrugado reforçado. Aquele que eu mostrei, né? Ele tem aqui os benefícios do reforçado, que ele é mais durável, mais resistente que o outro. Ele tem mais o fator principal dele, né? Que é a resistência mecânica que eu tinha falado, né?
que ele é ideal para usar em lajes, suporta a carga do processo de concretagem e até a movimentação no andamento de uma obra, né? Então, assim, se alguém pisar sem querer no meio de uma obra lá, ele aguenta, porque ele é muito mais resistente, né? A choque mecânico, né? Força que você está aplicando. Então, você vem aqui e olha, né? Ele é vendido nas bitolas de 20, 25 e 32 milímetros, né? E eles vendem com bobinas, eles vendem bobinas de 50 metros só para 20 e 25. E para eletroduto de diâmetro 32 milímetros, aí eles já vendem bobinas só de 25 metros. Basicamente, né? É isso. A gente tem o roscável, né? Que é aquele que fica de fora, que é o preto que eu falei. Aqui ele fala que os prós dele, né? Ele tem uma resistência maior ainda à mecânica, né? Ele tem uma resistência maior a substâncias que constituem concreto e argamassa, imune a elementos nocivos do solo, né? Ou seja, ele é muito bom para ser colocado no solo, né? Embaixo da terra. Inclusive é o eletroduto que a gente usa para passar o do nosso ramal de ligação, né? De entrada da casa é ele, né? O que passa por debaixo do chão, né? E entra no seu quadro é ele, esse preto aqui. Então assim, essas informações tudo vocês tiram dos sites, né? Isso aqui é um vendedor, né? Existem mais vendedores, né? Não existe só Tigre. E basicamente, né? Para eletroduto é isso. A gente tem que ver também disjuntores, né? Bom, aí pessoal, temos os disjuntores, né? Disjuntor a gente já falou bastante e tal de disjuntor. Mas eu tenho que ensinar vocês, né, como que vocês fazem para identificar aquelas informações, né? Quais informações? Se ele é bipolar, tripolar, monopolar, qual que é a curva de atuação do disjuntor que está comprando, a corrente de sobrecarga e de curto-circuito, né? Aí, né, coloquei aqui o site da Stack, que é uma das produtoras de disjuntores, né? Acho que o mais padrão, assim, que vocês vão estar encontrando para vender é o da Soprano, né? Acho que a gente encontra mais nas casas. Eu, pelo menos, quando eu instalava quadro, né? Eu instalei muito desses da Soprano, mas tem da Siemens também, né? A Siemens também faz. E a Stack também, que é, acho que as três mais famosinhas, talvez. E assim, eu coloquei o catálogo aqui da Stack porque o site deles era o melhor para vocês estarem visualizando as informações. Na elétrica tudo vocês podem estar vendo pessoalmente que é melhor, né? Mas como a gente tem o nosso artifício aqui que é a internet, né? Então no site aqui da Stack, né? Entrei na aba já de mini disjuntores, né? E na aba de mini disjuntores é que eles mostram pra gente os tipos de disjuntores que eles têm, né? Pra vender pra gente, né? E a gente, sim, a primeira informação que a gente tem que saber identificar é a corrente de curto-circuito, né? A corrente de curto-circuito eu não consegui explicar para vocês, né? Porque é uma coisa bem já de engenheiro, né? Como você calcula a corrente de curto-circuito do disjuntor. Entretanto, é bem padronizado que a maioria dos transformadores, né? Porque a corrente de curto-circuito ela vem do transformador, né? E assim, a corrente de curto-circuito normalmente ela fica em 3 kA para disjuntores para circuitos de residências, né, que é o nosso caso. Então, a gente vai estar vendo geralmente quase 100% dos casos para disjuntores de 3 kA, que é a corrente de curto-circuito do transformador padrão aí das ruas que a gente encontra em Cuiabá, etc, né? Então, assim, primeira informação, identificamos que o nosso disjuntor ele é de 3 kA, né? E assim, aí a gente vai visualizar as informações dele, né? Aí logo de cara a gente encontra a nossa segunda informação, que são os disjuntores estilo curva B e curva C, né? Vocês lembram que a gente tinha o curva C só para iluminação, né? Que a gente tava lá comprando. E tem o curva B que a gente acabou colocando para praticamente todos os outros circuitos da casa, né? Pois bem, né? A gente pode já dar uma clicada aqui no curva B para dar uma analisada nele, né? Aí o que eu falei, né? Eu coloquei o site da Stack mais porque ele mostra, né, até o gráfico da curva de atuação, ó, do curva B, aqui até isso eles colocaram bonitinho e tal, né? Pra gente dar uma olhada. Mas aqui a gente encontra os disjuntores curva B, né? A gente tem
um monopolar, o número de polos 1, né? Um monopolar de corrente 6 amperes, curva B. Para uso que a gente vai usar em nossa tomada de uso geral da nossa casa, né? Vocês lembram que a corrente dele era 16 amperes, né? A corrente sobrecarga. Então aqui, ó, 16 amperes. Monopolar, que era uma fase só, vocês lembram, né? Então monopolar de 16 amperes e curva B. Então esse aqui que a gente vai estar comprando, entendeu? A gente já pode até colocar aqui no carrinho, ó. Pronto, colocamos no carrinho já. Aí, com isso aqui a gente tem a nossa informação, né? Pronto. Aí digamos que a gente quer agora para iluminação, né? Vocês lembram de iluminação da curva C. Então a gente volta aqui no curva C. E curva C, a gente tem nossas outras opções, né? Aí vocês lembram, né? Que a gente tem para iluminação era 10 amperes, né, a corrente. Então a gente vai comprar esse aqui, ó, que a corrente é 10 amperes, monopolar e curva C. Então a gente tem esse aqui, ó, pronto. Compramos o nosso disjuntor para iluminação, entendeu? Quando vocês quiserem ver, deixa eu ver se eu no zoom que eu consigo mostrar para vocês. Dá pra mostrar aqui pra vocês. Pessoal, aqui na imagem aqui, não tá perfeito, obviamente, né? Mas vocês conseguem ver. Acho que essa aqui é a melhor maneira de mostrar. Tá. Vocês conseguem ver a maioria das informações no próprio disjuntor, viu, pessoal? Tipo assim, aqui ele diz, ó, ok, né? Monopolar é a coisa mais simples do mundo de ver, né? Se ele só tem um parafusinho aqui, já quer dizer, obviamente, que ele é monopolar, né? Mas, de qualquer jeito, o da stack eles deixam claro, eles deixam aqui, ó, monopolar. Eles colocam a tensão de operação, né? 50 a 60 Hz. A corrente de curto-circuito, 3.000 amperes, eles deixam ali pra gente. E, normalmente, a gente tem mais uma informação, né? Que a gente não tem nessa imagem aqui, porque a gente tem a opção de colocar qual a gente quiser, né? Mas normalmente, ó, pesquisar um disjuntor da stack. No Google Imagens aqui mesmo, né? Pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é na prática, na vida real, né? Na vida real deles tem mais informações, que é qual? Por exemplo, esse aqui ele é um bipolar, né? Os dois parafusos. E mostra, né? A curva de atuação fica no disjuntor mesmo, né? Se vocês forem ver da casa, vocês também vai ter isso. Ó, no caso ele é um curva C, tá vendo? Ele é um curva C de 16 amperes, que é a corrente de sobrecarga dele, né? Então tudo isso ele traz já na cara aqui do disjuntor, né? Quando você pega ele na sua mão, você já consegue identificar todas essas informações. Você não precisa nem ir no site, né? Ver e tal. Na sua mão você já consegue identificar que ele é um disjuntor curva C, 16 amperes de corrente sobrecarga e que ele é bipolar aqui, tá vendo? Todas essas informações você já tem para você de bandeja, né? Nessa imagem aqui, ó, ele só apagou, né? Ele apagou, normalmente estaria bem aqui em cima. Estaria, por exemplo, no nosso caso de iluminação, estaria C10, né? C10 que é a nossa iluminação. Se fosse de tomada, ele estaria como B16, né? Então, vocês viram lá através daquela imagem que eu tô querendo dizer. Ok, pessoal, isso aqui é o que a gente tinha para falar assim de disjuntor, né? Agora vocês já sabem como compram um disjuntor. E ok, né? Voltando para nossa apresentação, né? Vocês podem até ver que esse aqui da stack é um C32, né? É uma curva C de 32 amperes. Só que ele é tripolar nesse caso, né? Ele é trifásico. Esse aqui é um C32, né? Monopolar. Esse aqui no caso seria para um chuveiro, por exemplo. Só que esse é do soprano, tá? Mas imagina que isso aqui seria provavelmente um chuveiro, assim, se ele é um 32 amperes, né? Só que um chuveiro de 127 volts, que é uma coisa hoje em dia rara, mas, né, se eu fosse chutar, seria isso. Enfim, pessoal, temos chuveiros também, né? O chuveiro é uma coisa que não importa qual chuveiro você tenha, né? Toda casa tem um chuveiro, não tem essa, né? Toda casa aí tem chuveiro, e o chuveiro é uma peça fundamental para muitas partes de cálculo que a gente vê que
o chuveiro ele é o equipamento que mais gasta energia da sua casa, né? E ele é o equipamento que, assim, tem mais risco, né, de dar choque. Então, assim, a gente tem uma série de cuidados, né, em relação ao chuveiro, né, quando a gente vai comprar um chuveiro. Então, assim, é, a gente analisa pro cliente, né, a gente vai falar para ele, olha, é, na sua casa você tem que ver qual chuveiro que você quer, né? O cliente, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o chuveiro que ele acha mais bonito ou que cabe no bolso dele, ele vai te passar um modelo, né? Que, por exemplo, eu coloquei aqui no site da Lorenzetti, que é o chuveiro mais famoso aí do Brasil, né? A gente vê aí que quase toda casa tem, sei lá, muitos desse aqui, ou esse aqui, que é aquele chuveiro bem padrãozinho. É, aí o cliente ele vai escolher, né? Se estiver fazendo a casa de um cara rico lá, o cara vai meter uns loucos assim pra gente. Tipo, começar a meter essas duchas ultra aqui, aquajet, não sei das quantas, chuveiro eletrônico, né? As coisas já futurista até, né? Aí o cliente vai escolher o chuveiro, entendeu? Sei lá, digamos que o cliente vai escolher pra gente o chuveiro mais simples que tem por aí, né? Esse Lorembella, que é o mais simplesinho. Ele vai escolher pra gente, pronto, ele vai falar, eu quero esse aqui. O que você tem que saber fazer é tirar as informações dele, né, pessoal? Você tem que chegar e saber dizer, ó, aqui ele tem no site do Lorenzetti, né, ele passa todas as informações, né, pra gente. Por exemplo, ele vai passar pra gente a potência, né? Existe esse chuveiro aqui, a gente pode achar ele com uma resistência. Se a gente mora, por exemplo, no sul, certo? O pessoal aí, se tem alguém do curso aí, que é do sul assistindo, né? Vocês vão comprar ele com a resistência mais alta possível, né? Para ele esquentar mais. Então ele vai ter uma potência maior, né? Então vocês vão estar comprando a versão desse chuveiro de 5.500 watts. E é isso que vocês vão estar especificando lá na lista, inclusive, né? Tipo assim, o cliente escolheu esse chuveiro aqui, né? Pronto, ele quer esse modelo de chuveiro e acabou. Aí você, que é o cara que faz o projeto e tudo, você vai especificar, né, pro seu cliente. Lá você vai falar, olha, chuveiro Lorembello. Mas você tem que saber passar pro eletricista que for comprar, né, a potência desse chuveiro. Vocês viram que existem ele em vários níveis de potência diferentes, né? Que nem eu já mostrei aqui, né? Você tem a versão dele 4.600 watts até 5.500 watts, né? Tem tanto a versão monofásica quanto a versão bifásica dele. Então você vai saber escolher, né? Você vai falar pro seu você que vai chegar lá, você como é um cara esperto, você sempre vai escolher um 220, né? O 220 ele é muito menos, ele é muito mais seguro, é uma opção mais segura de você ir, tanto por proteção quanto é, quanto de cabo, né? Assim, de proteção, vocês imaginam porque um 127 para compensar essa potência ele teria que passar mais corrente. Se tivesse que passar mais corrente seria um cabo enorme e quanto maior a corrente mais perigo causa na gente, né, pessoal? Então a gente teria que ter um disjuntor mais forte para segurar, né? Um DR mais forte para segurar, pra gente não tomar um choque e acabar partindo dessa, né? Aí a gente vai escolher o chuveiro 220, é a primeira informação que a gente põe do chuveiro. E a gente mora em Cuiabá, não é tão frio assim. Então põe 4.600, né? Então é isso que a gente acabou de escolher para o nosso cliente. O cliente escolheu só o modelo, ele quer aquele modelo que é o mais baratinho, mais simples. Só que aí o que você vai fazer é colocar na potência de Cuiabá, né? De 4.600 watts e 220 volts. Essas informações que a gente tem que saber tirar, né? Então, temos aqui o nosso chuveiro. Quanto? Só tem um banheiro na nossa casa. Então, um chuveiro só uma ducha dessa daí tá ótimo. Então, é mais uma coisinha pra lista, entendeu, pessoal? Se vocês quiserem, né, dar a minha brincada aqui no site, vocês podem estar brincando aí pra estar vendo os outros tipos de chuveiro, né? Chuveiros mais sofisticados, né? Inclusive, o meu ele não é que ele é chique nem nada do tipo, mas é um chuveiro alguma coisa. Eu sei que o formato dele é esse aqui, né? Não sei se o meu é esse flex aqui, mas por exemplo, se a gente quiser, a gente pode analisar o meu chuveiro, né? Temos a versão dele em 220 e 127 volts, né? Então o meu é 220, então o meu seria 6.000 watts,
seria, né? Mas o meu seria 6, o meu é 5.000 watts, eu sei disso, e é 220. Então provavelmente não é esse modelo Advanced Flex. Provavelmente o meu seria alguma outra coisa, tá vendo aqui que tem outros modelos desse mesmo tipo? O meu é algum desses outros dois. Pra não ficar enrolando na aula, né? É... Agora vocês já sabem, né? Como que vocês compram, né? Chuveiro, né? O cara ele só vai te mandar um modelo, mas você que tem que saber tirar as informações técnicas do chuveiro, né? Pra passar. Porque imagina, o cliente escolheu o chuveiro, né? Você como projetista, você já alocou uma tomada de 220 para o chuveiro, né? E o cliente ele foi lá e escolheu o modelo do chuveiro. E existe o modelo do chuveiro tanto 127 quanto 220, né? O eletricista às vezes, né, como não foi ele que fez o projeto, às vezes ele não sabe, às vezes ele pode chegar lá e comprar um chuveiro 127, entendeu? Se ele for lá comprar um chuveiro 127, ele vai ter que trocar, entendeu? Ou o cliente vai ter que comprar outro, porque você já alocou uma tomada de 220 para ele, certo? Então, você também tem que saber especificar corretamente na lista de materiais. Você vai ter que falar para ele a voltagem, né, a tensão certa do chuveiro. E você não pode ir mais além, né? E ver se existe uma opção que se encaixa melhor a faixa de temperatura da cidade, né? Como Cuiabá é quente e a gente quase não usa o modo banho quente, né? A gente pode acabar escolhendo uma temperatura que não é tão quente assim para economizar energia, né? Sabendo que o chuveiro é o equipamento que mais gasta da nossa casa. Pois bem, por último, pessoal, para a gente estar realizando, né? Caso seja a gente que vai, mesmo se a gente não for fazer o papel do eletricista, que é instalar, né, os equipamentos, a gente como eletrotécnico, às vezes até como engenheiro, a gente tem que saber fazer essas operações, né? É o mínimo que a gente tem que saber. Imagina, a gente como engenheiro, né, forma engenheiro, não sabe trocar um chuveiro, né, instalar um chuveiro ou instalar uma tomada, né? Então é importante a gente estar sabendo, né? O PET inclusive oferece oficina de instalações elétricas prediais, que aí já a pegada mesmo é de instalar, né? A pegada mais prática. E assim, para você estar realizando esses reparos, essas manutenções, existem ferramentas, né, para isso, para você estar fazendo um bom serviço. Se você não tem a ferramenta certa, você sempre vai passar dificuldade realizando um serviço, né? E às vezes ele não vai sair nem bem feito, ele vai sair mal feito. Então, para evitar tudo isso, tem vários equipamentos, ferramentas que são simples, mas te ajudam bastante nesse processo de manutenção, entendeu? E quais são essas ferramentas, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas tem gente que tem uma mala de ferramentas, sabe? Coisa para cada serviço. Mas os mais comuns a gente vê, obviamente, é os alicates, né? A gente já sabe que existe o alicate de ponto, o alicate de corte, tem o alicate normal, né? Aquele grande que é o americano. Para descascar fio, a gente descasca fio no estilete, ou então com o alicate de corte, né? Existe os equipamentos, né? Para você estar fazendo essas operações. Lembra que a gente tinha que fazer uma derivação, né? Para fazer emenda. Você tem que descascar o fio. Se você não tem a ferramenta certa, você fica horas descascando um fio, né? Tem muita dificuldade. Chaves, né? Tem as chaves que são importantes você ter. É sempre bom você ter uma chave de fenda, uma chave de Phillips, né? Que é a estrelinha chamada de Phillips, né, pessoal? Aí é sempre bom você ter uma dessas. Para você estar realizando, né? Um serviço bem feito, né? Os conectores. Conectores é outra coisa que atualmente tem se modernizado bastante. O pessoal tem passado a usar, os eletricistas assim tem usado bastante conectores, né? E por que conectores? Porque às vezes evita você de ficar fazendo essas emendas, né? Descascando fio, fazendo a emenda. Às vezes você usa simplesmente um conector. Você vem com dois fios e aí ele sai como um só, ou o contrário, você vem com um fio só e ele sai como dois, né? Porque ele faz o papel da emenda já para você sem você ficar descascando o fio. Porque até porque se você faz uma emenda, né, ela tem a chance de se desfazer no futuro, caso alguma coisa aconteça, né? Outro equipamento é a chave teste. A chave teste, pessoal, é uma chavezinha de fenda bem básica. Só que assim, ela tem uma função muito útil pra gente, que se você quer saber se algum ponto está energizado, né?
você quer colocar tipo assim no pino da tomada para saber se aquela tomada tá energizada, né? Imagina que você está fazendo uma instalação. Agora eu tô falando para vocês como um eletricista, né? Que eu já fui. Imagina que você está fazendo uma manutenção no seu, numa tomada do seu quarto e assim você precisa desligar ela, né? Para você conseguir mexer ali no fio, para você não tomar choque. Aí você vai lá e desliga o disjuntor de tomada. Mas você precisa testar, né? Para saber se realmente está desligado de verdade. Você precisa confirmar para você não tomar um choque, né? Aí como que você confirma? Você vem com essa chavezinha teste e você conecta a parte da ponta da chave, né? Na parte energizada do circuito. Que é o que? Você vai conectar na tomada. Você vai enfiar no buraquinho da tomada. Você não vai tomar choque, pode ficar tranquilo. Só que o que acontece? Se você desligou o disjuntor lá, você colocou a chave teste dentro da tomada e não acendeu nenhuma luzinha, isso quer dizer que realmente está desligado o disjuntor, entendeu? Você coloca nos dois buraquinhos, né, para testar. Se você colocou nos dois buraquinhos, não acendeu essa luzinha, esse LED aqui, quer dizer que está desligado de verdade. Aí sim você pode mexer tranquilamente, que você não vai tomar choque, porque está desligado o circuito, não está passando corrente ali. Só que se estiver ligado, quer dizer que tá passando energia, entendeu? Ele é basicamente, a chave teste é basicamente uma chave que tem um LED dentro dela, que quando você encosta num fio que está eletrizado, esse LED ele vai acender, entendeu? E ele vai acender e falar para você, olha, isso aqui tá energizado, não encosta que você vai tomar choque. É uma ferramenta que auxilia bastante, né, a gente, que é eletricista. E o multímetro, né? O multímetro é bem padrão. O multímetro ele identifica, como o próprio nome diz, né? Multímetro. Ele serve para a gente estar sabendo quanto de corrente está passando por um lugar, né? Saber quanto de tensão que está entre dois pontos. Serve para a gente estar fazendo ligação, para a gente estar fazendo teste de condução para ver se está conduzindo mesmo um fio, né? Que às vezes ele arrebentou em algum ponto da instalação. Você pode usar o método de análise de condução dele, né? Para saber se está conduzindo mesmo, né? Ele vai apitar, ele vai sair um pi do multímetro e ele ajuda a gente, né? Em várias coisas, né? Isso aqui eu dei alguns exemplos, mas o multímetro ele faz muitas funções, certo? Então, pessoal, para você ter um bom desempenho, né, para você instalar as tomadas, instalar os chuveiros, disjuntores, você precisa das ferramentas certas, né, para estar realizando esse serviço. Eu não, vocês repararam que eu não mencionei DPS e não mencionei o DR aqui, né, quando eu falei disjuntor, mas é porque na hora de você comprar um DR e um DPS é muito parecido, tá? Eles ficam nesse mesmo esquema aqui para você identificar as informações do DR, né? Até porque o DR, vocês lembram que a única informação extremamente relevante que vocês precisavam do DR era a corrente do nominal do circuito, né? Que inclusive é a mesma do disjuntor. Então, se vocês forem lembrar lá, a corrente do seu DR, do seu circuito, o seu disjuntor é um B16, certo? Da tomada. Então a gente vai ter um DR de 16 ou mais próximo disso, né? Sei lá, um DR de 25, que se não me engano, né? Então posso até estar mostrando a foto dele aqui, ó, para não ficar incompleto, ó. 25 amperes. Aqui a gente tem a foto de alguns, né? Deixa eu colocar, acho que esse aqui. Ó, a gente tem basicamente o que nas informações do DR, né? A corrente nominal dele 25 amperes e a corrente de proteção, né? Ele protege para proteger você de 30 miliamperes. Isso aqui só indica que ele é um DR de alta sensibilidade, né? Ou seja, ele é um DR que serve para proteger você aí de estar tomando um choque. Então você vai ter só essas duas informações de importante mesmo na cara do DR, que é a corrente do circuito, que é sempre relacionada ao disjuntor, né? E para saber se ele é alta sensibilidade ou baixa, né? Nesse caso aqui é um de alta sensibilidade para proteger você. Então, pessoal, é isso. O conteúdo da aula de hoje
Foi bem mais simples, como vocês puderam ver, né? E assim, semana que vem aí a gente, semana que vem não, na aula que vem a gente vai estar fazendo só uma aula de revisãozinha bem simples. Inclusive, você sabe que eu gosto de falar bastante, né? Mas previsão aí é de menos de uma hora de aula com certeza. Se eu conseguir sintetizar as coisas bem, até meia hora aí a gente termina. Então vai ser a aula mais simples, nem tarefa vai ter da aula que vem. Pode-se dizer que a tarefa da aula que vem vai ser o projeto final, né? É, pois bem, para a aula de hoje foi isso. Eu vejo vocês na conclusão do nosso curso daqui 2 dias, na quinta-feira.